Que a graça e a paz de nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo esteja com todos nesta manhã. Vou ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Colossenses capítulo de número 3, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a santa palavra de Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então aqui fala-se nós ressuscitamos com Cristo. Devemos buscar as coisas que são de cima, dar prioridade às coisas celestiais, não às coisas terrenas. Porque nós nascemos de novo, nós nos tornamos nova criatura. Então devemos dar prioridade às coisas que são celestiais, às coisas espirituais, não carnais. As coisas celestiais, não terrenas. As coisas que são de cima, não de baixo. No que nós estamos dando prioridade como servos de Deus? O que nós colocamos como prioridade? Devemos pensar se aquilo que nós estamos colocando na lista de prioridade é terreno ou não. É celestial ou terreno. Faça uma lista. Veja na sua lista de prioridade o que você coloca como prioridade e observe. Isso aqui é terreno? Isso aqui é celestial? Se for terreno, você coloca no fim da lista e veja, de repente, as coisas que estão lá em segundo plano. Veja suas prioridades e veja o que está em segundo plano. De repente tem coisas que estão lá em segundo plano, segundo, terceiro, quarto plano, e são celestiais. E de repente o que está lá em primeiro plano, você está dando prioridade, é terreno. Analise seus conceitos, reveja seus conceitos, reveja sua forma de agir, de pensar, e veja os erros, as falhas. Todo ser humano tem que pensar nisso. Porque nós ressuscitamos com Cristo. Então vamos buscar as coisas que são de cima. Dá prioridade às coisas que são de cima. Dá prioridade às coisas que são celestiais. Dá prioridade às coisas que são do reino. E as coisas terrenas ficam em segundo plano. Terceiro plano, quarto plano, quinto plano. Mas dê prioridade às coisas celestiais. Reveja a sua lista de prioridades. E veja ali o que é celestial e o que é terreno. E reveja também aquilo que você deixa em segundo plano. De repente você está deixando coisas celestiais em segundo plano. E isso está atrasando você de receber as bênçãos de Deus. Isso está atrasando que o seu ministério cresça. Isso está atrasando com que você exerça com eficácia o seu ministério. Então, a palavra de Deus para nós hoje é esta. A palavra que Deus tem para mim e para você é esta. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então vamos priorizar aquilo que é de cima, não o que é terreno. Pensar nas coisas que são de cima, não as que são da terra. Porque nós não somos mais terreno. Nós somos agora celestiais. Nós somos embaixadores do reino de Cristo. Estamos aqui nessa terra representando o reino de Cristo. Você representa o reino de Cristo. Você que é cristão, você é representante do reino de Cristo. Eu sou representante do reino de Cristo. E também sou representante do ministério que eu pertenço, da igreja que eu pertenço. Você é representante não só do reino de Cristo,
mas a igreja que você pertence, a igreja que você frequenta. Você representa ela perante a sociedade. Não só o reino de Cristo, mas também representa o seu ministério. Você é representante. Então, por isso, você deve buscar as coisas que são de cima e não as que são de baixo, para dar um bom testemunho perante a sociedade do reino de Cristo e do seu ministério, da igreja que você pertence. Porque se você fazer qualquer coisa errada, as pessoas muitas vezes não vão falar seu nome. Fulano está fazendo isso, não. Vai falar o crente de tal igreja está fazendo isso de errado. Eu sou da Assembleia de Deus, eu vou citar o nome da Assembleia de Deus. O crente da Assembleia de Deus está roubando. O crente da Assembleia de Deus está passando os outros para trás. O crente da Assembleia de Deus é trambiqueiro. E por causa de um, tá vendo? Generalizou tudo. Isso não só inclui a Assembleia de Deus. Não só inclui a Assembleia de Deus. O crente, os crentes. Inclui. Crente da Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, de outras denominações. Da mesma forma o católico. Ninguém também não vai falar o nome lá. O católico tal. Fez tal coisa. Católico. A pessoa não sai da igreja. O ministro da Eucaristia fez isso. O padre fez isso. Os padres. É um padre só. Os padres fizeram isso. E os ministros da Eucaristia fizeram isso. Os catequistas fizeram isso. Então isso tudo tem que pôr na ponta da caneta. Fulano sai da igreja, mas vem passando os outros para trás, me enganando, mentindo, roubando. Então nós somos espelhos. Mas por quê? Porque a pessoa está dando prioridade para as coisas que são da terra, coisas terrenas. E as coisas terrenas nos levam a dar um mau testemunho. As coisas terrenas revelam nossas fraquezas, nossas falhas. Muitas vezes nós não percebemos, as pessoas percebem, nós não. Mas quando damos prioridade às coisas que são de cima, às coisas celestiais, somos renovados, impactados por Deus, aí sim estaremos representando com eficácia o reino de Deus. Com ousadia o reino de Deus. Vai ter crítica? Vai, mas muitas pessoas vão elogiar. Fulano era tal isso, fulano era um beberrão. Jesus transformou a vida dele. Fulano passava os outros para trás, hoje ele é honesto. Hoje ele mudou. Houve uma mudança na vida dele. Porque ele deu prioridade para as coisas que são de cima. Ele vai estar representando bem o reino de Deus aqui na terra. Vai estar bem representando o reino de Cristo, porque ele é embaixador do reino de Cristo. O nosso reino não pertence mais a este mundo. Somos representantes do reino de Cristo. Somos embaixadores de Cristo. Representamos o reino de Jesus Cristo aqui no Brasil. Somos embaixadores de Cristo aqui no Brasil. Ou no país que você estiver, você é um embaixador, uma embaixadora de Cristo. Você é representante do reinado de Cristo. E como você está representando. E para você fazer uma boa representação do reinado de Cristo, você tem que priorizar as coisas que são do reino dele. As coisas que são celestes e não terrenas. As coisas que são celestiais e não terrenas. Existem muitas coisas que são terrenas.
pecado, independente de ser pecado, às vezes não é pecado. Às vezes não chega ao estado de ser pecado. Mas isso não influi em nada. Isso não coopera em nada. Isso não edifica em nada. Muitas vezes traz divisão ao invés de edificação. Se eu vou citar algo, respeito as opiniões contrárias. Respeito se você pensar diferente de mim. Você tem o direito de pensar diferente. Não vou te julgar, te criticar, te bloquear, te excluir, te rejeitar, por você pensar diferente. Pelo contrário, se você pensar diferente, eu quero te parabenizar. Mesmo não concordando com você, eu quero te dar meus parabéns. Mas independente de você concordar comigo ou não, você é livre. Eu quero falar algo. Minha opinião. Eu posso estar errado a respeito do que eu vou falar. Talvez eu esteja errado. Talvez esteja certo. Mas isso não vem ao caso. Para mim, na minha opinião, obreiros evangélicos, liderança evangélica e liderança católica. Liderança católica me refiro a padre, os padres, os bispos. A igreja evangélica não estou me referindo apenas aos pastores. Obreiro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor. Né? Pessoas que exercem uma liderança. E assim serve para a igreja católica, não só o padre, mas ministro de Eucaristia, líder da renovação carismática, ministro de, não sei como é que chama lá, não lembro. Aí tem a liderança, o líder da renovação carismática, liderança católica também, em geral, quem exerce liderança. Eu não aconselho, não estou dizendo que é errado, que é certo, eu não aconselho a se envolver em política. Não aconselho. Porque política é algo terreno. As coisas, política é terreno. Mas qual que é o problema, qual que é o pecado? Nenhum. Mas nem sempre dá certo, nem sempre edifica. E muitos que se envolvem em política acabam se desviando da fé. Acabam apostatando da fé. Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Deixam de crer na sã doutrina e fazem uma salada de fruta. A gente vê isso. Muitos líderes se envolvendo com outras coisas. Lideranças cristãs participando de rituais pagãos para agradar uns e outros. É algo que participam, frequentam, e quando vê, não só participa por ser político, às vezes acaba gostando. E se dizem cristão, quase uma salada de fruta. Então devemos tomar cuidado com isso. E eu acho que um cristão, um líder, um pastor evangélico, um padre, anciões, não deve se envolver em política. Claro, pode ter o seu candidato, pode colocar o cartaz lá do seu candidato, mas não deve induzir a igreja a votar no candidato A ou no candidato B. Às vezes você pensa alguma coisa, nem todos são perfeitos, tem erros, tem falhas.
E às vezes existem as fake news, mentiras, bobagem. Sai as fake news. E você acredita nessa fake news e espalha fake news. Na inocência. Na inocência. E pensa já foi o candidato A é a favor do aborto. E ele não é, ele foi uma declaração que não é. Mas surgiu a fake news. Aí você fala, não, mas ele é a favor do aborto. Ele é a favor disso, é a favor daquilo. De repente ele sai declarando que não é. O candidato A vai fechar a igreja. Outra fake news, você acredita e acaba espalhando essa fake news. Você, na inocência, você não acreditou. Achou que era verdade. Eu mesmo já caí em várias fake news. Achando que era verdade e não era. Depois fui ver, não era verdade. Era mentira. Mas na minha opinião era verdade aquilo ali. Então devemos tomar cuidado. Muito cuidado. Então, por quê? Damos prioridade às coisas terrenas. Isso é coisa terrena. Isso é coisa terrena. Ah, tal candidato é isso aí. E muitas vezes você fala do tal candidato e vai falando, tentando convencer o povo aí pro lado do candidato que você vai votar. E você esquece dos podres do seu candidato. De repente seu candidato é neonazista. Faz sinal do nazismo. Cumprimenta os outros com a saudação do Hitler. Cumprimenta assim, ó. Heil Hitler. É a favor da arma. Anda armado e fala que vai matar as pessoas. Que vai matar os corruptos. Pega um fuzil. Vamos fuzilar o outro partido. Porque estão envolvidos em corrupção, mano. Fala que vai comer gente. Fala que come índio. Teve a pandemia aí. Morreram pessoas. Eu não sou coveiro. Tirou sarro, zombou de famílias que teve pessoas que morreram de Covid. Dizendo, eu não sou coveiro. Começou a imitar pessoas passando mal, com falta de ar. E muitas vezes nós não vê. Aí um apoiador dele, por isso vem uma ordem de prisão para ele, independente da ordem ser justa ou injusta. Independente disso. O cara atira na Polícia Federal, joga granada na Polícia Federal. E tem pastor que apoia esse tipo de coisa. Tem padre que apoia isso aí. Peraí. Ah, mas o que a justiça fez foi justa. Vamos recorrer na justiça. Arruma advogado e recorre. Se entrega, recorre. Agora ali, do jeito que esse camarada fez aí. E se mata um policial ali? Ou às vezes que joga granada. Tem uma pessoa que tem nada a ver. A granada atinge uma pessoa lá na rua e acaba matando, ferindo. Acaba matando um inocente. E o policial foi lá, cumpriu o serviço dele. Era só ele se entregar que não ia acontecer nada. Então por isso que eu falo que o lugar de pastor, lugar de padre, não é na política, e sim na igreja. Priorizar as coisas celestiais, porque tem vidas morrendo, indo para o inferno porque não conhecem Jesus. E pessoas não pregam o evangelho. Em vez de pregar o evangelho, fica querendo se envolver em política. Então devemos dar prioridade às coisas que são de cima. E eu vou falar algo que vi nessa política dos dois lados. Idolatria. Idolatria. O que é idolatria? É você colocar qualquer coisa igual a Deus ou acima de Deus. Não precisa estar acima de Deus, mas se está no mesmo nível que Deus, se está igual a Deus, é idolatria.
Deus tem que estar acima de tudo. Deus está acima de tudo. Deus é prioridade em nossas vidas. Sempre. As outras coisas estão abaixo de Deus. A minha família está abaixo de Deus. A sua família está abaixo de Deus. Seu serviço está abaixo de Deus. Tudo na sua vida tem que estar abaixo de Deus. Não pode estar ali junto com Deus nem acima de Deus. Se está junto ou acima de Deus, é idolatria. Por que idolatria? Por que muitas vezes a riqueza é idolatria? Por causa disso. A pessoa coloca a riqueza junto com Deus ou acima de Deus. O jovem rico foi embora triste. Porque quando Jesus mandou ele vender suas riquezas, dar aos pobres e seguir a ele não quis abdicar de suas riquezas, não quis abrir mão. Porque suas riquezas estavam acima de Deus. Ele estava dentro de uma idolatria. Isso é idolatria. Então devemos tomar cuidado. Que muitas vezes a política nos leva à idolatria. Sem percebermos. Por isso que eu não aconselho. Eu não aconselho. Não estou dizendo que é certo, que é errado. Talvez você pense diferente de mim. Eu vou respeitar a sua opinião. Não vou bater boca contigo. Não vou te discriminar por você pensar diferente de mim. Não é esse meu objetivo. Você é livre para concordar, para discordar. Eu sou livre para concordar, para discordar. Nós somos livres. E eu não sou nenhum ditador. Não estou aqui. Você é livre para você pensar o que você quiser. Mas vamos, através desta palavra, priorizar as coisas do reino de Deus em nossas vidas. Na minha opinião, política não faz parte do reino de Deus. Política ela é terrena. Como eu falei, não é errado você se envolver em política. Você quer se envolver, se você é um político, não estou te condenando por isso. Não estou te condenando por isso. Não estou. Mas se você é um pastor, ou padre, eu te aconselho a não se envolver em política. Eu te aconselho a não se envolver, a não ficar pedindo voto, não ficar induzindo o povo, porque você fazendo isso, você está dando prioridade às coisas terrenas. Me perdoe de eu falar. Me perdoe. Mas não é assim que a banda toca. Não é assim que funciona. Então vamos pensar. Vamos dar prioridade às coisas celestiais. As coisas que são celestes e não terrenas. As coisas que são espirituais e não carnais. Busque o reino de Deus. Se preocupe em fazer evangelismo. Se preocupe em ganhar almas. Busque os dons do Espírito Santo. Vai orando. Busca ser cheio do Espírito Santo. Busca ter o Espírito Santo de Deus na tua vida. Faz campanha de oração. Ora, faz oração de madrugada, oração da manhã, oração da tarde, oração da noite. Faz campanhas de oração. Faz devocional. Lê a Bíblia, estude a Bíblia. Dê prioridades para as coisas que são do reino de Deus, para as coisas que são celestiais, para as coisas que são de cima, e não as coisas que são terrenas, porque nós ressuscitamos com Cristo. Então dê prioridade para o reino de Deus. Dê prioridade para as coisas que são do reino de Deus. Priorize o que é do reino de Deus. Priorize as coisas celestiais. Priorize oração, jejum, devocional, leitura da Bíblia. Priorize os cultos, horário de culto. Priorize o batismo com o Espírito Santo. Priorize a busca de dons. Priorize ser cheio do Espírito Santo. Coloca tudo isso na lista de suas prioridades e demais coisas celestiais. Vai colocando a sua lista de prioridades. E você será abençoado.
Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.